tarde, boa noite, não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo aqui de Cíntia Valdez, uma paulista na gringa. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu recebi alguns pedidos de alguns tipos de vídeos, né? Porque eu deixei uma enquete lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já corre lá e me siga, tá bom? Eu vou deixar aqui no card de descrição aqui o meu Instagram e também o meu TikTok e o meu Facebook. Você corre lá para me seguir, porque lá a gente consegue interagir melhor. Mas, enfim. E uma das dicas, né, de conteúdo para vídeo foi essa, de contar um pouquinho da minha história. E eu achei muito legal. E aí eu vou contar um pouquinho, bem resumidamente, um pouco da minha história para vocês. E eu espero que vocês gostem. Se você gostar desse tipo de vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente, me fale sobre o que você, de dicas também que vocês gostariam, né, de ver aqui nos vídeos. Mas bora lá, vamos começar. Por onde eu começo? Meu nome é Cíntia, sou paulista, assim como diz o canal, Cíntia, uma paulista na gringa, e moro há 4 anos nos Estados Unidos. Sou casada com esse moço aqui, que se chama Reinaldo, e eu tenho 3 filhos. Na verdade, ao todo são 4 filhos, porque eu tenho um filho, que é esse mocinho aqui, que se chama João Vitor, tem 22 anos, que é o meu filho do meu primeiro casamento. Temos esse mocinho aqui, que é o Nicolas, que é do primeiro casamento do meu esposo. E eu e meu esposo juntos temos 2 filhos, o Brian e a Alice aqui. Esse mocinho aqui e essa mocinha aqui. E por muito tempo éramos uma família de 6 pessoas. Hoje o Nicolas mora no Brasil, não está aqui com a gente, né, aqui nos Estados Unidos, quem sabe um dia. E agora somos aqui, eu, o marido, o João Vitor, o Brian e a Alicia. Eu ia falar o Nicolas. Mas em breve, Deus, se Deus quiser. Nossa história é enorme. Como vocês viram, eu já fui casada e tive um relacionamento que não deu certo, um relacionamento frustrado, mas um relacionamento que me trouxe a bênção de ter o meu filho João Vitor. Assim como meu marido também. E um certo dia, Deus resolveu colocar as nossas vidas em conjunto e falou assim: olha, isso aqui, aquele sonho que você tinha de família, é com esse rapaz aqui. E estamos juntos há 16 anos. Dia 22 de agosto, vamos fazer mais um aniversário de casamento. Estamos nessa jornada da vida aí há 16 anos. A maior parte da minha vida eu morei na periferia de São Paulo. Eu cresci na Vila dos Remédios e com 15, 16 anos eu fui morar em outro bairro da periferia de São Paulo que se chamava Morro Doce. Fica ali perto do SBT, entre o SBT e Cajamar, esses Perus, esses pedacinhos assim. E lá eu passei alguns anos da minha vida. E quando eu já estava com 24 anos, que eu me casei muito nova, eu me casei com 15 anos, e com 24 anos, já estava separada há quase 6 anos, eu conheci o meu marido, que era do bairro da Lapa, veio morar no Morro Doce, por uma reviravolta que Deus resolveu fazer, e ele acabou caindo de paraquedas no Morro Doce. E nos conhecemos um pouco depois. Nos conhecemos no dia 24 de dezembro de 2008. Isso, 24 de dezembro de 2008, no dia do aniversário do meu enteado, inclusive. E começamos a namorar no dia 18. Olha, eu acho que dia 18. Gente, olha só, era para o marido fazer isso, né? Mas eu para data eu sou péssima. Mas assim, começamos a namorar no início de janeiro. E eu não sei nem se foi um amor ou se já foi um casamento, porque desde então
a gente não se largou. Eu acho que nesses 16 anos, podemos dizer que a gente passou o quê? Nossa, se passamos 3 dias longe um do outro, foi muito, em todos esses 16 anos. Enfim, e nos casamos, tivemos, como toda família de margarina, porque não existe família de margarina, como toda família, tivemos nossos altos e baixos, e aí um certo dia, eu conversando com uma amiga, que morava já aqui nos Estados Unidos, eu senti algo assim, surreal de forte, de vontade de vir para cá. E, na verdade, Deus já tinha me falado há muitos anos antes que eu viria para esse lugar. Eu só não sabia que era aqui. Eu só não sabia que era os Estados Unidos. Não sei qual é a sua religião, não sei no que você acredita, mas eu estou contando a minha história. E um dia, em um culto doméstico familiar na casa de uns amigos, Deus usou uma pessoa para falar que eu iria embora para muito longe, que eu teria uma filha, e o meu sonho sempre foi ter também, né, eu já tinha o João, já estava separada, já tinha o João, e antes do João nascer, eu tive uma filha que nasceu prematura e viveu só um dia. E eu tinha um sonho de construir uma família, de ter uma filha, né, que eu acho que isso é um sonho que toda mulher tem, né, assim como o homem tem aquele sonho de ter aquele parceiro dele, né, um filho, seu parceiro, a mulher também tem esse sonho, né. E eu tinha, assim, um sonho guardado no meu coração de ter uma filha. E aí, um dia, Deus usou esse pastor que, gente, eu não sei o nome dele, eu lembro vagamente dele, mas ele pegou e falou assim: olha, você vai casar com um homem muito bom e você vai ter a sua filha e ele vai te levar para morar muito longe. E anos se passaram depois que eu recebi essa profecia, esse direcionamento de Deus, eu esqueci isso e continuei vivendo a minha vida. E quando meu filho tinha 6 anos, eu conheci o senhor Reinaldo. É, no começo foi tudo muito difícil, né? Porque até se adaptar, tivemos alguns contratempos, mas assim, aquilo que Deus une, independente do que aconteça no mundo, se Deus tem um propósito para aquilo, é aquilo que vai ser. E assim estamos nesse propósito há 16 anos. No Brasil, eu não era assim uma pessoa que, como que eu poderia explicar? João, corta essa parte. Um certo dia, eu conversando com essa minha amiga, o nome dela é Cris, e ela me contando, né, de como que era morar nos Estados Unidos, e eu fiquei assim encantada. Aí eu fui pesquisar, né, porque não é só porque alguém te falou que você simplesmente sai correndo. E eu comecei a ver vídeos, comecei a pesquisar e saiu de dentro de mim assim um desejo que eu nem sabia que eu tinha tão grande no meu coração. E eu falei para meu marido, falei, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir morar nos Estados Unidos e fui mostrando para ele, né, os prós e os contras. No começo não foi nada fácil, porque assim, o meu marido nunca sairia do Brasil se fosse por ele. Se fosse pela vontade dele, ele nunca sairia do Brasil. Mas graças a Deus eu tenho um marido, um relacionamento maravilhoso que me apoia, né? Me apoia muito nos meus sonhos, nos meus devaneios, e depois de muito choro, muita luta, consegui convencer o marido. Tiramos os nossos documentos e
viemos para cá. Viemos para esse lugar com a cara, a coragem e o meu sonho. No começo não foi nada fácil, até porque aqui não é exatamente aquilo que se passa aí, na telinha, né? O que as pessoas contam no YouTube, nem tudo é verdade. Porque às vezes eu acho que porque a verdade não dá tantos likes, a verdade nua e crua não vai dar tantas visualizações. Então, nem todo mundo conta tudo, né? E viemos parar nesse lugar, que a princípio era para irmos para a Flórida, para morarmos na Flórida, mas a minha amiga, né, que me deu todas as dicas e as direções de vir para cá, ela teve que voltar para o Brasil. Só que nesse meio tempo, porque Deus ele não nos desampara, e eu sempre falo que se a gente tem um sonho, significa que Deus já tinha esse sonho antes. E Deus colocou no meu caminho, assim, que eu falo que é uma das pegadinhas de Deus, né? Eu conheci uma amiga pelo Facebook que estava vindo para os Estados Unidos e nos conhecemos em um grupo de brasileiros, né, do Facebook, e começamos a conversar, a conversar, a conversar. E foi ela que me ajudou muito, 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 muito nesse lugar. Eu cheguei aqui em 2021. Isso. 2020. 2021. Isso. Eu cheguei aqui dia 14. Dia 15 de novembro de 2021. Eu morava em São Paulo, e aí depois de decidirmos, né, tiramos todos os nossos documentos, meu marido pediu as contas no trabalho, meu marido trabalhava como logística, né, com logística, e já há mais de 20 anos na mesma empresa, e esse era um dos nossos, eu acho que esse foi o maior desafio, foi o meu marido, colocar na cabeça do meu marido que ele teria que trabalhar de forma informal, poderia dizer assim, porque aqui você não tem, né, aquela carteira assinada, aquela coisa igual no Brasil. E eu acho que esse foi o meu maior desafio, assim, um dos meus maiores desafios foi o meu marido, convencer o meu marido a abandonar o trabalho dele, onde ele já estava há tanto tempo, onde ele estava conseguindo chegar no nível que ele queria estar dentro da empresa. Ainda não estava lá, mas estava já subindo os degraus para chegar aonde ele queria, e simplesmente a mulher dele falou assim, não, você vai largar tudo que nós vamos embora. E viemos para cá, mas antes de virmos para cá, o que aconteceu? Porque assim, né, nem tudo, a vida, sabe aquela história, a vida não é um morango. Depois que nós tiramos a documentação, compramos a passagem, veio a pandemia. E com isso, o mundo inteiro estava fechado. As fronteiras, os aeroportos fecharam uma semana antes de nós virmos para cá. E foi assim algo muito difícil para nós, porque nós já tínhamos vendido tudo. Nós estávamos dormindo na nossa casa com um colchão em cima de pallet, uma televisão emprestada da casa do meu pai e uma geladeira. Era isso que nós tínhamos. Eu não tinha mais nada dentro de casa. E aí passou um mês, passou 2, passou 3. Aí já começou a bater
aquele desespero, nada de fronteira abrir, nada de aeroporto abrir. Aí eu falei, meu Deus, meu marido começando já a ficar desesperado, porque lembra que eu contei que o maior desespero dele era ficar desempregado. E resolvemos ir para casa de uma tia minha, passar um tempo na casa de uma tia minha, que mora no Paraná. E conseguimos também fazer um trabalho para o meu esposo no Paraná. Estava tudo certo, porque em São Paulo ele não estava conseguindo trabalho, e ele conseguiu um trabalho no Paraná. Já tínhamos vendido tudo, e para o Paraná minha tia falou que a gente podia ficar lá. A gente teria que recomeçar a nossa vida no Paraná. E meu marido conseguiu rapidamente um trabalho no Paraná. Fomos para o Paraná ver esse trabalho. Né? O meu marido foi para a entrevista. Chegando lá no Paraná, um pouco antes, meu marido tinha perdido a carteira de trabalho dele, o cartãozinho lá da carteira de trabalho dele. Porém, a gente sabe, né, que já tem a carteira de trabalho digital. E nós fomos, né, meu marido passou na entrevista, passou tudo, e meu marido foi já para assinar o contrato desse trabalho no Paraná. Chegando lá, no Paraná, o dia para assinar o contrato, para finalizar a contratação dele, a moça pede a carteira de trabalho dele. Ele falou, aqui eu perdi a minha, mas eu tenho essa minha aqui digital. Não, não serve. Mas eu não tenho como tirar agora uma carteira de trabalho, sendo que tudo ainda estava fechado. Né? E no Paraná ainda parece que demorou um pouco mais ainda que São Paulo para abrir as coisas. Não, não serve. As portas ali se fecharam de uma tal maneira que meu marido mandou currículo e nada. Mas um dia, um amigo dele, ele conversando com um amigo dele que morava em Florianópolis, convidou meu marido para trabalhar em Florianópolis com ele, na empresa dele, que é do mesmo ramo logístico que meu marido trabalhava em São Paulo. E eles já se conheciam dessa empresa, que eles já trabalharam juntos. E meu marido foi. Ficamos 1 ano e meio em Florianópolis. Foi o pior 1 ano e meio da minha vida. Não foi fácil. Eu falo que morar em Florianópolis foi o meu deserto, porque era um lugar lindo, onde eu tinha um apartamento lindo, tudo arrumadinho, assim, de uma forma que eu nunca tinha tido. E eu tinha comprado os meus móveis, eu tinha comprado as coisas praticamente tudo do jeitinho que eu queria. E os anos que eu já tinha de casada, eu nunca tinha conseguido ter as coisas como eu tive em Florianópolis, sabe? A minha casa bem arrumadinha. Mas era um lugar assim que eu me sentia como se eu estivesse fazendo algo errado. Eu orava, eu orava, eu orava, eu orava, eu orava, eu orava, eu falava para Deus, Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar, o que eu estou fazendo nesse lugar, e Deus não respondia a uma oração. Eu falo que é melhor você ouvir o não de Deus do que você ouvir o silêncio de Deus. É horrível você falar com Deus e Ele não te responder. Mas a palavra também fala que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, mas não é fácil. Você esperar o trabalhar de Deus assim em silêncio. Quando você ainda tem uma resposta, você sabe, não, vai acontecer isso, mas eu não tinha uma resposta. Na verdade eu tinha, mas eu não sabia, porque ele já tinha me prometido. E passaram-se 1 ano e meio, o meu marido começou a entrar em depressão. Tivemos alguns problemas naquele lugar, ele não estava se dando bem no trabalho, e o meu marido começou a entrar em depressão. E foi quando ele veio me pedir ajuda, ele falou, olha, eu não estou bem, eu acho que eu estou entrando em depressão, tal. Aí eu peguei e falei para ele assim, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, porque já estava tendo a possibilidade de vir para os Estados Unidos, fazendo quarentena entre um país e outro, né? Mas vamos fazer o seguinte, a gente já tem as nossas passagens compradas para os Estados Unidos, vamos para São Paulo, vamos nos despedir dos meus pais, da sua mãe, e vamos fazer quarentena em outro país e vamos vir para cá.
Enfim, nós íamos fazer isso. Estava tudo já programado para fazermos a quarentena no Paraguai. Eu já ia comprar passagem para o Paraguai, tudo. E ia ter que comprar novamente as passagens do Paraguai para os Estados Unidos. Isso foi assim, mais quando Deus voltou a falar comigo. Eu estava trabalhando, porque essa parte eu esqueci de contar. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu trabalhei de várias coisas que eu nunca tinha pensado em trabalhar. Por exemplo, eu fui trabalhar na faxina. Eu virei síndica do prédio que eu morava e fazia faxina para outras pessoas e limpava o prédio que eu morava. A minha vida, gente, era uma correria tão grande que tinha dia que era 3 horas da manhã eu estava resolvendo um problema de prédio. Se você tem um síndico, dá glória a Deus pela vida dele, porque ser síndico é uma loucura. Você ganha pouco, trabalha muito e a sua cabeça, pão, só falta explodir. Enfim, minha vida era uma correria. Eu trabalhava muito, 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 muito. E aí um dia, em uma das casas que eu trabalhava, eu estava somente aguardando a confirmação da agência de viagens. Nós íamos para o Paraguai e do Paraguai iríamos vir para cá. E essa agência de viagem só precisava da confirmação para... Eu estava esperando a confirmação das passagens para poder fazer o pagamento. Eu estava lá, limpando a casa, não sei o que, isso era mais ou menos a hora do almoço, e me veio uma coisa assim na minha cabeça. Olha o seu Instagram. Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas eu estou trabalhando, vou olhar Instagram para quê? Olha o seu Instagram. Aí eu fui, depois de umas 4, 5 vezes desse olha o seu Instagram, eu olhei o meu Instagram. E lá estava escrito, a partir do dia 11 de novembro, se eu não me engano, vão abrir as fronteiras. João, depois procura aqui, ó, quando que abriu as fronteiras. E eu falei, meu Deus, eu não preciso mais fazer quarentena em lugar nenhum. Aí eu liguei para a moça da agência de viagem, eu falei, você viu que vai abrir as fronteiras, não sei o que lá? Parece que sim. Eu falei, pois bem, então espere, não vou comprar passagem nenhuma, vou esperar porque eu já tenho as minhas passagens compradas. Só que tinha um detalhe, que eu também esqueci de falar. Antes disso, eu não tinha dinheiro para vir para cá. Para vocês verem como que Deus age de forma extraordinária. Né, quando meu marido falou que estava com todos esses problemas, né? A mãe dele nesse meio tempo estava muito debilitada de câncer e eu falei não, nossa única saída, eu falei vamos para São Paulo, vamos e depois a gente vê para poder, né, ir para os Estados Unidos, enfim. Só que agora, e dinheiro para fazer isso, porque eu não tinha um centavo para poder estar vindo para os Estados Unidos. E essa minha amiga que eu conheci no Facebook, ela sempre falava assim, vem para cá, minha. Não, mas Mari, eu não tenho dinheiro. Não tem problema, você não tem as suas passagens, vem para cá. Mas como que você vai chegar na casa de uma pessoa que você nem conhece, que eu não a conhecia pessoalmente, com 3 crianças, um marido, um cachorro, e sem $1 no bolso? Falei, não, gente, isso é impossível. E em Florianópolis, além de trabalhar com limpeza, síndica, eu comecei a fazer uns bicos de corretora. Eu ajudava corretores da região. Gente, se eu falar para vocês que, gente, Deus, ele oh meu Deus, obrigado. Ele é fantástico. Começou cliente sair, parece que brotar do chão. Os clientes batiam na minha porta, perguntavam, oh, você que é a Cíntia? Eu preciso de um apartamento, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E assim, de repente, para quem não tinha $1, eu juntei, gente, em 2 meses nós conseguimos R$17 mil. Eu sei que na época eu trouxe para cá uns $3.500, porque nós ficamos um tempo em São Paulo, tivemos algumas despesas em São Paulo,
Nesse meio tempo, minha sogra faleceu. Nós ficamos 2 meses em São Paulo, antes de vir para cá, para os Estados Unidos, e nesse meio tempo a minha sogra veio a falecer de câncer. E aí tivemos gastos com velório, essas coisas assim. Enfim, e tivemos que nos manter em São Paulo durante 2 meses. Eu trouxe mais ou menos uns $3.500. Aí eu fico pensando, para quem não tinha $1, você falasse assim, olha, você tem $1? Eu falo, não, não tenho. Porque em Florianópolis, o que eu ganhava era literalmente para pagarmos, eu e meu marido junto, a comida, o aluguel, água e luz. Se meu filho falasse assim, eu quero ir no McDonald's, eu já tinha que tirar dinheiro de alguma coisa. Porque a vida ali, nesse ponto, foi muito sofrida. E aí, do nada, a pessoa consegue juntar um dinheiro todo desse. Que eu imagino que até hoje você juntar, né, você conseguir 17 mil reais assim, em 2 meses é algo surreal. E ainda mais da forma que foi. E aí viemos para cá, para os Estados Unidos, nessa terra que é muito abençoada. Eu gosto muito desse lugar. Não é um conto de fadas da Disney, não é aquela facilidade toda que as pessoas pregam pelo Instagram, que eu fico muito brava quando eu vejo pessoas fazendo stories e falando, gente, aqui não é fácil, a vida aqui é difícil, né, eu imagino que algumas pessoas já devem ter escutado isso, os Estados Unidos é para todos, mas nem todos é para os Estados Unidos, porque aqui não é fácil. Quando nós chegamos aqui, por exemplo, o meu marido, que no Brasil, ele trabalhava sentadinho na sua cadeira, no seu escritório, ele foi empurrar carrinho, ele foi pegar carrinho no estacionamento do mercado, na neve, com dores horrorosas na coluna, naquele frio insuportável, e ele puxava carrinho para guardar o carrinho dentro do supermercado. E assim, estacionamento gigantesco, ele tinha que andar aquele estacionamento enorme, pé molhado. Tinha dia que o pé estava até roxo, porque estava congelado do frio. Logo que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar na faxina, né? Como a maioria das mulheres vão trabalhar na faxina. Eu limpava 6, 7 casas por dia. Infelizmente, a minha primeira experiência na faxina não foi fácil. O serviço já não era fácil, né? Mas olha só como Deus prepara tudo antes. Vocês lembram que eu orava muito para Deus perguntando por que nós estávamos em Florianópolis. E Deus não me respondia, até que um dia, eu lavando a louça na casa dessa minha amiga, Deus pegou e falou assim, sabe por que você foi para Florianópolis? Porque se você não passasse pelo que você passou lá, você não ia suportar o que você vai passar aqui. Falou assim, gente, como se eu estivesse falando agora com você, eu ouvi claramente. E é pura verdade, porque assim, eu cresci muito no tempo que eu fiquei em Florianópolis, porque em São Paulo eu trabalhava se eu quisesse, eu montei um salão de cabeleireira, eu cuidava dos meus filhos e na minha cabeça naquela época, e também pelas cobranças, porque as mulheres falam muito isso também, se você está só em casa, parece que a mulher não tem tanto valor. E hoje eu descubro que, gente, como tem valor uma mulher que pode ficar em casa somente cuidando da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Uma mulher que faz isso tem muito valor. Tem muito valor para a sua família. E às vezes ela nem imagina, ela reclama de algo que ela nem imagina o quanto é importante. Enfim, e em Florianópolis eu fiz de um tudo, era uma correria, eu aprendi a viver uma vida que eu não estava acostumada. E que esse aprendizado foi muito importante para quando... Gords, a mãe está conversando. A mãe está conversando com o pessoal ali, você pode deixar? Você pode deixar? Ela já está há muito tempo aí, mamãe. E foi quando... foi assim que eu aprendi, que eu consegui forças para estar aqui.
porque logo que eu cheguei limpando 6, 7 casas, e não é assim uma casinha de 3, 4 quartos, eram mansões. E com uma pessoa, uma brasileira, terrível, que eu acho que é uma das coisas que muitos não contam, né, no YouTube e às vezes no Instagram, muitos não contam a realidade, que infelizmente aqui logo que você chega, você não tem um idioma, você não sabe ainda muito bem das coisas e você vai trabalhar o quê? Para brasileiros. E trabalhar para brasileiro não é fácil. Porque logo que você chega, você não sabe fazer nada. Aí você pensa, não, limpar a casa eu sei, pô, eu limpo a minha casa, eu vou saber limpar a casa dos outros. Gente, mas não, aqui até o jeito de você abrir a porta é diferente do jeito que você abre a porta no Brasil. Máquina de lavar, eu ia nessas casas aí do pessoal rico, a máquina parecia um Transformers, botão pra cá, botão pra lá, secadora. Eu nunca tinha mexido numa secadora na minha vida. Umas coisas assim surreais para uma paulista do subúrbio lá do meio da favela. E foi complicado. E aí você trabalha para uma pessoa que o dinheiro subiu a cabeça, não foi fácil. Foi um tempo muito difícil. Para o meu filho também, o mais velho que chegou aqui, também teve que se virar e começar a fazer as coisas dele, começar a trabalhar. Os meus outros 2 filhos, porque a gente pensa só na parte do adulto, mas a gente esquece que para a criança também não é fácil. Os meus filhos não falavam nem hi nem bye, não falavam uma palavra em inglês, e um dia eles estavam numa escola, principalmente a Alicia, que não tinha ninguém para falar com ela em português. Se alguém falasse assim, olha, o que é água? Ela não ia saber. Você quer água? Cri, 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 porque não sabia o que era água. Então, não é fácil. Se um dia você pensa em vir para cá, tente saber o mínimo do idioma, ensine para os seus filhos, busque uma profissão que você saiba que aqui funciona, uma cabeleireira, uma manicure, um pedreiro, um técnico de refrigeração, um pintor, um marceneiro, que são coisas que aqui funcionam. E depois de alguns meses trabalhando nessa loucura, fomos nos encaixando, né? Fomos encontrando o nosso lugar aqui. E aqui estamos há 4 anos. Hoje eu trabalho em casa, eu trabalho com marketing digital. Meu marido é carpinteiro, pintor. O meu filho trabalha hoje em dia num hospital. E Deus, ele faz assim, sabe? Ele faz e ele fez assim coisas assim surpreendentes com a gente. Eu sei que o propósito de estar nesse lugar não é só meu, é principalmente de Deus. Ele nos trouxe aqui. O primeiro ano não foi fácil, o segundo ano também não foi fácil, o terceiro foi um pouquinho menos doloroso, o quarto ano um pouco menos, mas assim, continua sendo difícil. Mas por que você não volta? Porque o meu país, ele não dá suporte para o povo dele. E eu sei que o que eu tenho aqui, eu não sou rica, muito pelo contrário, eu continuo sendo pobre, mas assim, hoje em dia, se o meu filho me pedir um lanche do McDonald's, como várias vezes ele pediu no Brasil e eu não pude comprar, hoje eu posso falar, vamos ali comer um lanche. Eu sei que a vida não é feita de lanches, de iPhones, de carro, mas hoje eu vivo uma vida que eu sei que se eu estivesse no Brasil, eu não poderia proporcionar para os meus filhos. É uma vida simples, não é uma vida de luxo, mas é algo muito melhor do que se eu estivesse no meu país. Eu digo assim para todo mundo assim que nosso país, ele é maravilhoso. O problema do nosso país, infelizmente, realmente é a corrupção. Nosso país tem tudo para ser um país assim, ó,
país top, um país de primeiro mundo, mas assim, a corrupção não deixa, que é uma coisa que me entristece muito também aqui, porque eu vejo que o nosso povo, quando passa a fronteira, quando consegue um pouquinho a mais, ele faz aquilo que os governantes aí fazem com o povo. Eles querem pisar naquele que eles acham que é menor do que eles. Isso acontece muito aqui. Eu acho que um dos maiores sofrimentos de um imigrante não é o idioma, não é o presidente, não é se recolocar no mercado de trabalho, não é descobrir novas funções. O maior desafio de um imigrante brasileiro é lidar com a maldade do próprio povo. Isso me deixa muito triste. Claro que você vai encontrar pessoas boas, mas infelizmente, pelo menos esse foi o meu caso, as pessoas ruins foram a grande maioria. Então, se eu puder dar um conselho além de saiba o idioma, venha documentado, eu falaria, guarde seu coração e tome muito cuidado com o nosso povo. Falo, nossa, credo, Cíntia, não, gente, eu não sou de ficar alisando, passando a mão na cabeça de ninguém. Eu estou te falando a verdade e a minha experiência. Esse vídeo aqui é para contar a minha experiência. É um pedacinho, esse é um pedacinho da nossa história. Um dia, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer um outro vídeo contando um pouco mais da minha história. Mas é isso. Hoje nós somos aqui a nossa família de 5 pessoas, um cachorrinho e 2 gatinhos. Somos felizes aqui, temos momentos felizes, mas temos momentos tristes também. Volto a dizer, aqui não é um conto de fadas, aqui não é o parque da Disney. Eu falo que aqui, se for um conto de fadas, dependendo do dia, tá mais para a parte da bruxa má. Mas é um lugar que te traz possibilidades de você ter coisas que você não poderia ter no Brasil. Porém, também é um lugar que te tira coisas que às vezes você não sabia que você tinha falta daquilo. É um lugar que te mostra, muitas vezes, que você era rico e não sabia. Porque a riqueza, ela não se faz com coisas. A riqueza, ela não vem só por um celular, por um carro do ano, por uma casa boa, por roupas de marca. Não, a riqueza é muito mais que isso. E esse país, ele te ajuda a enxergar isso também. Mas é isso, gente. Esse é um pouquinho da nossa história, da nossa família. Sou muito grata por esse país, sou muito, muito, muito grata a Deus por ter me trazido até aqui. Não sei até quando eu vou ficar nesse lugar, porque o meu futuro pertence somente a Deus. Não sei até quando minha família vai ficar nesse lugar, se um dia nós vamos para o Brasil ou vamos para outro país. Nós não fincamos uma estaca nesse chão e falamos, não, nós vamos ficar aqui para sempre. Não, porque o futuro não é meu, quem escreve o meu futuro é o Senhor, então eu vou ficar aqui até Ele falar, pode, você vai ficar. A hora que Ele falar, vem, falou, eis-me aqui, Senhor. Faço minhas malas e vou para onde Ele quiser. Mas enquanto estou aqui, estou vivendo um dia de cada vez, aprendendo, todo dia a gente aprende um pouquinho aqui. Amo esse lugar, amo conhecer a cultura desse lugar, gosto muito de muitas coisas da cultura desse lugar, das pessoas né, dos americanos. Tenho amigos americanos, assim, eu gosto muito deles, gosto muito da cultura, gosto da oportunidade, eu amo a oportunidade que os meus filhos estão tendo aqui, oportunidades de estudos, oportunidade de conhecer pessoas novas aqui. Os meus filhos, na escola, eles conhecem gente do mundo inteiro. Tem dia que meu filho falou, ai, meu amigo grego, ai, o meu amigo indiano, ai, o meu amigo equatoriano, ai, o meu amigo não sei da onde, e eu acho isso fantástico.
porque meus filhos conhecem um pedaço de cada lugar, assim, dentro da escola, e aprendem culturas diferentes. O ensino daqui é totalmente diferente, e eu sei que eu estou colocando na bagagem dos meus filhos coisas muito importantes. Eles estão aprendendo coisas muito importantes. Eles aprenderam aqui o que é ser patriota, porque aqui eles são muito patriotas, e eu acho isso muito bonito. Sabe, eu acho lindo que todos os dias eles têm que ir lá jurar a bandeira, cantam um hino do país, coisas assim que o nosso país foi perdendo, assim, valores que aqui eles têm, que o nosso país foi perdendo, e que são valores importantes, são valores muito bonitos, e eu gosto que os meus filhos tenham isso. A segurança, gente, não tenho o que falar, que a segurança daqui, que foi algo assim que também me pegou muito quando eu estava no Brasil, porque, por exemplo, quando eu estava no Brasil, entraram dentro da minha casa 2 vezes. A última vez eu tive que ficar escondida debaixo da minha cama com uma faca na mão, junto com a minha filha, escutando o bandido andando em cima da minha casa. Então, isso são coisas que quando eu ponho assim na balança, eu falo, não, aqui, por mais difícil que seja, aqui ainda é o melhor lugar, porque aqui oferece segurança. Mesmo que somos pessoas pobres, nós conseguimos dar coisas para os meus filhos que eu sei que se eu estivesse no Brasil, hoje em dia eu não conseguiria. E eu acho isso muito injusto, infelizmente, no nosso país. E é isso, gente. Eu vou tentar, aos poucos, mostrar um pouco da minha rotina para vocês. Vocês já perceberam que eu gosto de ficar arrumando casa, arruma isso, arruma aquilo. Então, eu vou ir mostrando aos pouquinhos. E se você tiver dicas de conteúdos, me mandem. Vai lá no Instagram, vai me seguir no Instagram, mas me mandem aqui nos comentários. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas, gente, se eu fosse contar a minha história inteirinha, daria um filme, eu acho que uma sequência, tipo uma trilogia, tipo Crepúsculo, algo do tipo. Mas eu acho que eu consegui resumir um pouquinho de como chegamos até aqui. Mas se um dia, se vocês quiserem que eu conte algo mais, que eu conte um pouco mais da nossa história, eu volto aqui, de repente fazer até um vídeo com meu marido, com as crianças. E é isso, gente. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar. E eu te agradeço por ter ficado até aqui. Tenha um bom dia, tenha uma boa noite, uma boa tarde. Fiquem com Deus. E não se esqueçam que quando você tem um sonho, Deus, eu tinha sonhado há muito tempo. E que mesmo que as coisas pareçam que está tudo dando errado, Deus, ele não perde o controle de nada. E que se for da vontade dele, vai acontecer no tempo certo. Não no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.